irmãos, com a paz do Senhor. Aqui estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira, que refere-se à lição de número 8, que tem por título A Ressurreição de Lázaro, uma passagem bíblica muito conhecida e que traz para nós mais um dos milagres que Jesus operou. E a leitura que faz referência a esta lição, a leitura diária desta quinta-feira, está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 21. Mas eu gostaria de aproveitar e ler alguns versículos que estão ali antes e depois do versículo 21, para nós refletirmos um pouco nesta passagem. E diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E aqui o versículo 21, que é o versículo que está na revista. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui nós temos o apóstolo Paulo discorrendo acerca da ressurreição, e algumas coisas aqui que nós observamos neste texto sagrado, precisamos compreender. Primeiro, quando este versículo, que ainda é o 20, o 19, que diz que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Esse texto dos homens, esse texto ele me chama muito a atenção pela questão de que muitas pessoas elas estão esperando em Cristo só nessa vida. E de que forma às vezes elas têm feito isso? Elas estão ali seguindo a Cristo, elas estão na igreja, mas elas estão ali por causa de um milagre, de uma bênção material, de uma cura. Elas ainda não foram transformadas pelo Evangelho. Elas não estão preocupadas com o principal objetivo de Cristo ter redimido os nossos pecados, que é a nossa salvação, a nossa vida eterna. A morte é uma certeza. A vida eterna é outra certeza que nós temos. E o que nós estamos preparando? Qual é o preparo que nós estamos fazendo para passar essa vida eterna com o Senhor Jesus Cristo? Quando nós olhamos esse texto e ele fala sobre morte, sobre ressurreição, assim como a morte veio por um homem, que este homem, por meio de Adão, quando Adão pecou, e a Bíblia diz, que ali eles foram expulsos do Éden e veio sobre eles o peso, as consequências do seu pecado. Então o homem, ele estava no pecado, ele havia sido destituído da glória de Deus. Mas foi através, o versículo vai dizer que a ressurreição dos mortos também veio por um homem. O que seria isso? Quando Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, para redimir, para nos redimir, para apagar as nossas transgressões. Então, através do sacrifício vicário de Jesus, nós alcançamos a ressurreição para a vida eterna, aqueles que assim o aceitam e vivem o verdadeiro evangelho. Então, quando nós observamos aqui este texto, vai dizer que assim como todos morrem em Adão, todos são vivificados através de Cristo. Então, o homem, ele está no pecado, ele precisa aceitar Jesus, ele precisa abrir o seu coração para que Jesus faça uma obra, venha transformar a sua vida, para que ele venha ser regenerado, santificado, para que quando ele morrer aqui, ele poder ressuscitar lá na glória. E essa é a esperança do crente que é fiel, que serve a Deus com sinceridade. Acredito eu que essa é a minha
é a sua esperança, assim como é a minha esperança. É quando nós darmos um adeus a este mundo, nós podemos alcançar as mansões celestiais. Aqui, quando nós estamos renunciando a tudo aquilo que o homem oferece, a tudo aquilo que o pecado nos proporciona, é como se nós estivéssemos o tempo todo dizendo sim para Deus, dizendo sim para uma eternidade ao lado de Cristo. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os nossos pastores, os irmãos comentaristas, os irmãos que fazem a leitura diária, os professores de escola dominical e a você que tem nos acompanhado aqui no canal. Deus abençoe cada um de vocês.